Olá pessoal, venho com esse vídeo explicar a inequação produto e inequação quociente. Você tem um produto de vou pensar primeiro duas expressões de grau 1, tá? Então, x mais 3 que multiplica 2x menos 1. Eu quero que este produto seja maior ou igual a zero. Quero que esse produto seja maior ou igual a zero. Assim como poderia querer esse produto menor ou igual a zero, ou só maior que zero, ou só menor que zero. Muito bem. Como que eu construo a resposta para essa situação? Como analisando separadamente, eu posso interpretar isso como uma função afim, uma f de x, e essa aqui como uma g de x. Essas duas expressões eu posso encará-la como duas funções afins, né? Então, se elas são funções afins, o seu gráfico, né, é uma reta, ok? Então, para resolver basicamente uma inequação produto e uma inequação quociente, eu uso a ideia de analisar o sinal de cada uma dessas funções afins que compõem o produto. Muito bem, então primeiro eu vou analisar o sinal da função que eu estou chamando de x mais 3, que estou chamando de f de x. Como é que eu analiso o sinal da função, x mais 3? Eu posso pensar do modo algébrico, né? Calcular ele mesmo, analisar f de x, quando f de x é maior que zero, por exemplo. Ou quando f de x é menor que zero. E quando f de x é igual a zero. Aí eu analiso os sinais e todas as situações. Nesse último caso, eu estou calculando o quê? No caso, a raiz da função. Estou calculando a raiz da função. Eu vou calcular a raiz dessa função. Então, f de x é igual a zero quando zero for igual a x mais 3. Ou quando x mais 3 for igual a zero. Isso significa que o que zera esta expressão, x igual a menos 3. Menos 3 é a raiz dessa expressão. É o zero dela. Agora eu vou resolver quando ela é menor que zero. Então eu tenho aí que x mais 3 menor que zero. X mais 3 menor que zero, subtraindo 3 dos dois lados, eu tenho que x menor que menos 3. Então, quando x é menor que menos 3, a minha função ela é negativa. E quando f de x é maior que zero, quando x mais 3 maior que zero, subtraindo 3 dos dois lados, então o x é maior que menos 3. Basicamente, eu estou dizendo o quê? O que eu sei sobre essa função até agora? Eu sei que ela tem uma raiz no menos 3. Então, menos 3 aqui, menos 3 é uma raiz. O que significa ser uma raiz? Significa que a função corta o eixo x no menos 3. O desenho da função corta o eixo x menos 3. Como é uma função afim, para definir uma reta, eu preciso de dois pontos. Preciso construir dois pontos para definir essa função. Então eu vou lá, quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero, eu vou ter 0 mais 3. Isso é igual a 3. Significa que o 0 se liga ao 3. Como eu disse que ela passava por esse ponto, e eu já sei um ponto onde ela corta o eixo y agora, né, eu consigo construir a minha reta passando por esses dois pontos. Né? Então, eu vou mudar o ponto aqui para ficar mais fácil. Essa é a minha reta. Né? O que acontece com a minha reta? A minha reta do menos 3 para frente, todo o desenho,
a minha função ela está acima do eixo x. Essa função está acima do eixo x. Se essa função está acima do eixo x, ela é positiva para todos os valores maiores que menos 3. Já de menos 3 para trás, o desenho da minha função está abaixo do eixo x. Se ele está abaixo do eixo x, a função é negativa. Né? Repara que graficamente eu fiz exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Foi a mesma coisa. Eu estou dizendo aqui que se o x... O que está dizendo aqui? Se o x for maior que menos 3, a função ela é... Né, você vai ter ela positiva toda vez que o x for maior que menos 3. E ela vai ser negativa toda vez que o x for menor que menos 3. É a mesma coisa que eu estou dizendo agora. Só que no caso ali acima, eu estou dizendo isso graficamente. Eu estou usando um gráfico para expressar exatamente o que eu tinha dito aqui. Ok? Então eu poderia ter construído inicialmente o gráfico. Uma coisa que eu fiz o gráfico marcando 2 pontos, né, e eu posso analisar esse desenho e concluir que esse gráfico ele é crescente. Ou seja, a minha função ela é crescente. Eu não precisava nem ter construído também a função, o gráfico, para saber que ela era crescente. Por quê? Porque nós sabemos que uma função afim f de x igual a x mais b, quando a for maior que zero, isso implica que a função f de x é crescente. Quando a for maior que zero, a função f de x ela é crescente. Se o a for menor que zero, isso implica que a f de x é decrescente. Decrescente. Agora, se o a for igual a zero, a gente nem chama de função afim mais. O que a gente tem, na verdade, é uma função, ela é constante. Ela é uma função constante. Ok? Então, você tem essas 3 coisas já ditas. Muito bem. Eu analisei a função f. Repara que eu estou no processo lá de analisar uma inequação produto. Eu só fiz análise do sinal de uma função afim. Agora eu vou analisar uma segunda função afim, que é aquela g lá. Né? Eu vou analisar uma segunda função afim. Agora é uma função g de x, uma função g de x, que é dada por 2x menos 1. 2x menos 1. Agora eu vou fazer um pouco diferente, eu já vou olhar primeiro aqui. A minha função ela é crescente, decrescente ou constante? Como neste caso o a igual a 2 e 2 é maior que 0, isso implica que esta função g é crescente. É crescente. Né? Muito bem. Se ela é crescente, ela tem um comportamento nesse sentido aqui. Para terminar minha análise agora, eu vou apenas analisar onde ela corta o eixo x. Onde minha função corta o eixo x? Minha função corta o eixo x quando g de x for igual a zero, que é encontrar a raiz da minha função. Né? Mas quando isso acontece? Quando 2x menos 1, for igual a zero. 2x menos 1 ser igual a zero, eu vou somar 1 dos dois lados. Então eu vou ter
2x igual, note que isso aqui cancela, 0 mais 1 é 1, eu vou dividir por 2 dos dois lados, então eu tenho que x, também aqui dá 1, né, divisão de 2 por 2, igual a meio. Esse é o ponto onde ela corta o eixo x, no ponto meio. Então, vou marcar aqui, ponto meio. Como eu sei que ela é crescente, ela faz isso. Não estou interessado em ter perfeição no desenho, né? Só estou interessado em analisar o sinal dessa expressão. O que eu sei? Eu sei que do meio para trás, nessas condições aqui, o meu desenho está abaixo do eixo x. Então, minha função é negativa, né? Do meio para frente, minha função está acima do eixo x. Então, minha função ela é positiva. Com essas duas análises gráficas, eu consigo essa e essa. É só isso que eu preciso para resolver na equação produto, né? Vamos lá. Como é que resolve na equação produto? Eu tenho lá um x mais 3 vezes um 2x menos 1. Eu quero que isso seja maior ou igual a zero, né? Primeira situação. Eu tenho aqui, analisando o sinal de x mais 3, eu sei que ele zera. Eu vou deixar a bolinha aberta, mas depois eu analiso isso. Ele zera no menos 3. É uma reta crescente, né, analisando como questão de função. Então, ela é positiva do menos 3 para frente e para a direita, né, do menos 3 para a direita. E ela é negativa do menos 3 para a esquerda, que é o que foi escrito aqui, tá, pessoal? Ó, é exatamente o que está escrito aqui. Tá, do menos 3 para a direita positivo, do menos 3 para a esquerda negativo. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma análise, vou fazer a mesma coisa com a expressão 2x menos 1. Note que ela cortava o eixo x no ponto meio, né? Então eu vou marcar o meio aqui. Observação, o meio, ele é maior que o menos 3, logo está à direita do menos 3, ok? Novamente, você tinha uma função crescente, né? E aí, novamente, você tinha uma função negativa abaixo do meio e positiva acima. Acima, assim, à direita. A esquerda é negativa e a direita é positiva. Muito bem. Como se trata de um produto, né? Como se trata de um produto, agora eu vou basicamente fazer a regra de sinal. O que eu vou fazer aqui é a regra de sinal. Primeiro eu vou abaixar esse menos 3 aqui. Agora eu vou tanto subir quanto abaixar esse meio aqui. E vou fazer a regra de sinal. Note que o menos 3 está aqui na linha de baixo, né? Do menos 3 para a direita, tanto a primeira parte quanto a segunda parte, elas são negativas. E quando eu faço um produto de dois números negativos, a resposta ela é positiva. Tanto esse pedaço quanto esse, quando eu faço um produto desses dois caras, eu tenho um valor positivo. Porque é um produto que eu estou fazendo aqui, né? Fazendo um produto. Ok? Agora, analisa o meio. Entre esse cara aqui e esse cara aqui. Entre menos 3,5, tanto em cima quanto embaixo. A de cima ela é positiva. A de baixo é negativa. Um produto de número positivo por um número negativo é um número negativo. Então, nesse intervalo aqui, eu tenho uma expressão negativa.
Já no final, novamente eu tenho um produto de 2 positivos. Isso é positivo. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que esta expressão ela é maior que zero nesse pedaço, maior que zero nesse pedaço e menor que zero nesse pedaço. Vou colocar um vermelho aí no menor que zero. E ela é menor que zero nesse pedaço. Então ela é negativa entre menos 3,5, positiva acima de meio e positiva abaixo de menos 3. Exemplo, eu quero dizer que qualquer número que você pôr aqui que está nesse intervalo vai deixar essa expressão negativa. Por exemplo, o número que está nesse intervalo aqui é o zero. O zero. Se eu jogar o zero no lugar do x, vai ficar assim, ó, 0 mais 3 vezes 2 vezes 0 menos 1. Note que a primeira é positiva, 3. Que eu já esperava isso aqui em cima, tá vendo? A primeira entre o menos 3 e o meio é positiva. Já a segunda é negativa. Isso dá menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, ou seja, é menor que zero. Valor negativo. Né? Valor negativo, que é o que está aqui, escrito como negativo. Agora, se eu pegar um número maior que meio, por exemplo, 1. Pega um 1 para você ver. Então vai ficar 1 mais 3 vezes 2 vezes 1 menos 1. 1 mais 3 é 4. 2 vezes 1, 2 menos 1 é 1. 4 vezes 1, 4. Número positivo. Número positivo. É isso que eu quero dizer. Como a minha pergunta inicial, isso desde o início da pergunta, era para mim determinar x mais 3 vezes 2x menos 1 maior ou igual a zero, então a solução para isso, conjunto de solução desses, será todo x pertencente aos reais, tal que o x mas espera aí, tem um detalhe, é maior ou igual a zero. Se ele pode ser zero, quem são os elementos que zeram a conta? Um produto dar zero significa que pelo menos um deles seja zero. Como ele é maior ou igual a zero, então isso aqui é bolinha fechada, eu posso incluir os extremos. Incluindo o menos 3, a conta zero, incluindo o meio, a conta zero também. Então aqui tudo bolinha fechada nesse caso. Eu posso incluí-lo. Né? Então todo x menor que menos 3, menor ou igual, porque eu posso incluir, ou x maior ou igual que meio. Essa é uma resposta. Ou x maior ou igual que meio. Outra possível resposta é do menos infinito até o menos 3 fechado, união com meio fechado até o mais infinito. Poderia ter escrito ou aqui, tá? Estou usando notação de operação com conjunto. Poderia ter escrito ou também. Ou também. Isso é resolver na equação produto. Na equação produto. Onde se encontra uma pergunta dessa? Quando analisa o domínio, por exemplo, domínio de uma função. Domínio de uma função. Se eu tenho uma função f, que está, por exemplo, dentro de uma raiz quadrada, e essa função é x mais 3 vezes 2x menos 1, como ele está dentro de uma raiz quadrada ou de uma raiz de índice par qualquer, o que está dentro, para ser número real, isso tem que ser, esse produto tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Ou seja, a questão que eu acabei de resolver. Né? Então, para que isso seja maior ou igual a zero, quem que é o domínio da minha função f? O domínio da minha função f, é exatamente aquilo que eu acabei de escrever. Todo x pertencente aos reais, tal que, olha lá, x
x menor ou igual a menos 3, ou x maior ou igual que meio. Ok? É a resolução do domínio. Muito bem. Ótimo. Agora, só para fechar, se eu tivesse analisado o quociente, eu tenho vou chamar de g. Eu tenho uma função g de x igual a menos 3x mais 1 dividido por 2x menos 4. Ok? Essa é a minha expressão e ela está dentro de uma raiz quadrada. Eu quero o domínio da função g. Eu quero o domínio da minha função g. Para que eu determine o domínio, o que tem que acontecer? Menos 3x mais 1 dividido por 2x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero. Com uma observação. Com a observação seguinte, onde 2x mais 4 tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque está no denominador. Eu não posso ter zero no denominador. Agora eu vou resolver isso de maneira mais rápida. Né? Eu vou analisar como se fosse analisar a mesma situação do primeiro. Pensar assim, ó, vamos analisar a expressão menos 3x mais 1. Se isso aqui eu analiso como uma função afim, é uma reta. Né? Uma função afim, uma reta. Só que nesse caso o a é menos 3. Então eu tenho uma reta decrescente. Essa expressão é uma função decrescente. Tá, onde ela corta o eixo x? Onde ela corta o eixo x? Ela corta o eixo x, eu vou chamar isso aqui de f, tá? Vamos lá. Eu vou dar um espaço aqui. Eu vou chamar essa expressão de f de x. F de x igual a menos 3x mais 1. Eu sei que aqui nesse caso o a é menos 3. Se o a é menos 3, isso implica que esta f de x ela é decrescente. Decrescente. Então ela tem um comportamento que vai decaindo. Eu vou determinar onde ela corta o eixo x. Ela corta o eixo x quando a f de x for igual a zero. Então, ou seja, quando menos 3x mais 1 for igual a zero. Vou subtrair um dos dois lados. Subtraindo um dos dois lados, eu tenho que isso aqui dá menos 1. Dividindo isso por 3, dos dois lados também, dividindo por 3, eu tenho que menos x é igual a menos 1/3. Multiplicando tudo por menos 1, então você tem que ela corta o eixo x, no ponto 1/3. Se eu for desenhar o gráfico dela, ela vai cortar o eixo x no ponto 1/3. Okay? Vai passar por aqui. Para determinar certinha a reta, eu precisaria determinar mais um ponto. Mas eu não preciso determinar especificamente a reta. Eu sei que ela é decrescente e eu sei que ela passa ali. Então ela faz isso. Tem esse comportamento. Tendo esse comportamento, que conclusão eu tenho? Ó, que do 1/3 para a esquerda, o desenho está acima do eixo x. Então ela é positiva. Já do 1/3 para frente, o desenho está abaixo do eixo x. Então ela é negativa. É isso que eu vou colocar aqui. Ó. Eu vou colocar onde ela zera. Ela zera no 1/3. Eu sei que ela é decrescente. Então ela vai ser negativa do 1/3 para frente e positiva 1/3 para trás, no caso 1/3 para a esquerda. Vou fazer a mesma coisa
vou fazer a mesma coisa com a outra, que é 2x menos 4. 2x menos 4. Né? Vou chamar agora função de h de x. É 2x menos 4. Então vamos lá. Quando o a é 2, ele é maior que zero, isso implica que essa função que eu estou chamando de h, ela é crescente. Ela é crescente. Onde corta o eixo x? Ela corta o eixo x quando o h de x dá zero. Isso significa que ela vai cortar o eixo x quando 2x menos 4 for igual a zero. 2x menos 4 ser igual a zero, somando 4 dos dois lados, isso implica que 2x é igual a 4. Dividindo por 2 em ambos os lados, isso implica que o x é igual a 2. Né? X igual a 2. Aqui, só para constar, aqui cancelou, aqui zerou. Né? Muito bem. Se eu fosse desenhar, eu sei que ela corta o eixo x, que é a raiz, no ponto 2. Né? Eu precisava de mais um ponto para desenhar ela perfeitamente. Como eu não estou interessado em desenhar ela inteiriça, e eu já sei que ela é crescente, eu só preciso analisar o seguinte, que do ponto 2 para frente, o desenho está acima do eixo x, positivo. Do 2 para trás, meu gráfico está abaixo do eixo x, então ela é negativa. Eu só preciso disso. Então eu venho aqui, eu faço o ponto 2, note que o ponto 2 ele é maior, né? Ponto 2, eu sei que ela vai ser crescente, no caso, né? Uma função crescente, tem esse comportamento, então ela vai ser negativa para trás do 2 e positiva para frente do 2. Aqui tem um porém. Qual era a condição, uma das condições que eu coloquei? Eu coloquei duas condições, né? Eu coloquei esta condição e esta condição. Né? Uma expressão tem que ser maior ou igual a zero, porque está dentro de uma raiz quadrada, e isso aqui tem que ser diferente de zero porque está no denominador. 2x mais 4 ser diferente de zero, errei um negócio aqui, né, pessoal? Não tinha notado. Deixa eu fazer uma correção, desculpa. Aqui eu estou falando 2x menos 4. Não sei porque eu pus 2x mais 4, né? Então, desculpa aí. Agora sim. 2x menos 4 diferente de zero, 2x menos 4 ser diferente de zero, significa que eu não posso ter x igual a 2. Então tem que ter uma bolinha aberta aqui. Esse cara tem que ser bolinha aberta, não pode ser considerado. Né? O de cima, o numerador, pode até zerar sossegado. Não tem problema. Então aqui é bolinha fechada, no 1/3. Note que 1/3 zera o numerador. Zera isso. E o 2 zera isso. Ok? Então, bolinha aberta, bolinha fechada. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Tem uma nova, que é a razão das duas, que é o quociente de 3x mais 1 sobre 2x menos 4. Vou abaixar 1/3 aqui e vou abaixar o 2 aqui. O que eu tenho? Note que de 1/3 para trás, a de cima é positiva e a de baixo é negativa. Eu estou olhando daqui para trás. Então, um quociente de um número positivo com um número negativo é um número negativo. Né? Tem um número negativo aí. Onde mais eu tenho um número negativo? Se você olhar, aqui, lembrando, aqui é 1/3 e aqui é o 2. Do 2 para frente, aqui é negativo e aqui é positivo. Um quociente de um número positivo com um número, de um número negativo com um número positivo, ele também é negativo.
Então, esta expressão ela é negativa do 1/3 para a esquerda e do 2 para a direita, podendo ser 1/3, mas não podendo ser 2. Já o meio tem, ambos são negativos. Repare que a primeira é negativa e a segunda também. Ou seja, o numerador é negativo e o denominador é negativo. Então, você tem um valor positivo. A divisão de dois números negativos é positiva. O que eu queria? Eu queria que isso fosse maior ou igual a zero. Ou seja, me interessa só esse pedaço. Me interessa só esse pedaço. Esse é o domínio da minha função g. Então, quem que é o domínio da minha função g? O domínio da minha função g é todo x pertencente aos reais, tal que x, ou melhor, x está entre 1/3 e 2. Então, x maior ou igual a 1/3, porque ele pode ser 1/3, ou aqui lendo na ordem 1/3 menor ou igual que x, e o x menor que 2. Esse é o meu domínio da minha função. Por que eu restringi o 2? Porque o 2 ele zera o denominador. Eu não posso zerar o denominador de uma expressão dessa. Muito bem. Essa é a ideia de inequação, da resolução das duas coisas, tanto a inequação produto quanto a inequação quociente. Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço. Tchau.